Em 6 de agosto, às 2h45 da manhã, 3 B-29 decolaram da ilha de Tinian com destino ao Japão. O avião líder, o Enola Gay, carregava a bomba de urânio apelidada de Little Boy. O piloto Paul Tibbets dera o nome ao avião em homenagem à sua mãe. 6h30 depois, o Enola Gay fazia contato visual com seu alvo. A cidade condenada surgiu iluminada pela luz do início da manhã. Os 300 mil civis, os 43 mil soldados e os 45 mil escravos coreanos de Hiroshima começavam o seu dia. O alvo era uma ponte próxima no centro da cidade. Às 8h15, exatamente como programado, o piloto posicionou o avião para o cumprimento da missão, colocando-o em uma altitude de 9,5 mil metros e com uma velocidade de 530 km por hora. Quando a bomba foi lançada, Tibbets guinou o avião violentamente para ficar o mais longe possível da explosão. No último minuto, uma rajada de vento alcançou a bomba, carregando-a na direção do Hospital Shima, em uma extremidade da ponte. A bomba caiu mais de 8 mil metros e então 2 cargas de urânio se reuniram e viraram energia. Naquele momento, o avião a quase 15 quilômetros de distância foi sacudido pela onda de choque. A bola de fogo expandiu-se para fora, envolvendo o centro densamente populoso da cidade. O calor intenso e a explosão derrubaram os edifícios e incendiaram todos os escombros. A bomba destruiu tudo num raio de cerca de 2 quilômetros. 1h30 depois, de uma distância de quase 600 quilômetros, a tripulação do avião ainda conseguia ver a nuvem em forma de cogumelo, elevando-se a uma altura de 12 quilômetros. No hipocentro, onde as temperaturas alcançaram quase 3.000 graus centígrados, a bola de fogo carbonizou as pessoas em rolos de fumaça, numa fração de segundos, conforme seus órgãos internos evaporavam. Dezenas de milhares de pessoas morreram instantaneamente. Segundo as estimativas, 140 mil pessoas perderam a vida no final do ano, e 200 mil até 1950. Os Estados Unidos relataram oficialmente apenas 3.243 soldados japoneses mortos. Entre as baixas, incluíam-se 23 prisioneiros de guerra norte-americanos, alguns dos quais sobreviveram à explosão, mas foram espancados até a morte pelos sobreviventes da bomba. Quando recebeu a notícia de que a bomba explodira em Hiroshima, Truman, a bordo do Augusta, dirigiu-se a cada tripulante e deu a grande notícia como se fosse um pregoeiro público. "Essa é a maior coisa da história", ele afirmou. Respondendo a isso, Dorothy Day, ativista social e pacifista católica, escreveu: "Matamos 318 mil japoneses. O Sr. Truman ficou exultante. Presidente Truman, homem direito. Que nome estranho, pense bem. Nós nos referimos a Jesus Cristo como Deus verdadeiro e homem direito. Truman é um homem direito do seu tempo, já que ficou exultante." Mas os japoneses não se renderam. Stalin, cumprindo sua promessa a Roosevelt, e tendo naquele momento deslocado 1,5 milhão de homens para o fronte oriental, atacou as forças japonesas em 9 de agosto em 3 frontes na Manchúria. A luta foi sangrenta. O exército de Guantong foi quase destruído. Segundo as estimativas, até 700 mil japoneses morreram, ficaram feridos ou foram capturados. As tropas russas também invadiram a Coreia, as Ilhas Kurilas e a Ilha Sakhalina. Esse grande acontecimento foi quase esquecido pela história, pois, naquela manhã de 9 de agosto, algumas horas mais tarde, antes que o Japão tivesse tempo para reagir à invasão soviética, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba, uma bomba impulsiva de plutônio, apelidada de Fireman, sobre a cidade de Nagasaki. Ironicamente, ela explodiu sobre a maior catedral católica da Ásia, com uma força de 22 quilotons. 40 mil pessoas morreram instantaneamente. Dentre elas, 250 eram soldados. Em 10 de agosto, um dia depois de Nagasaki, Henry Wallace escreveu em seu diário sobre Truman e Byrnes. É óbvio que a atitude de Truman, Byrnes e os departamentos de guerra e da marinha tende a resultar em guerras mais à frente. No entanto, nem o recado de Nagasaki, nem o relatório fraudulento do ministro de guerra japonês Anami
afirmando que os Estados Unidos tinham outras 100 bombas atômicas, fizeram Tóquio se aproximar de uma rendição incondicional. Afinal, as cidades japonesas estavam todas sendo destruídas ao longo de 1945. 200 aviões e milhares de bombas, ou um avião e uma bomba, não pareciam fazer uma diferença considerável. Para os líderes japoneses, a notícia devastadora de 9 de agosto foi a invasão soviética. Nagasaki era apenas uma cidade que fora destruída. No entanto, a facilidade com que o Exército Vermelho esmagou as forças japonesas em sua colônia mais rica, o estado fantoche de Manchukuo, foi motivo de alarme. O general Kawabe, vice-chefe do Estado-Maior, explicou: só de maneira gradual e horrível a destruição de Hiroshima se tornou conhecida. Em comparação, a entrada soviética na guerra causou um enorme choque quando realmente aconteceu. Os relatos que chegaram a Tóquio descreveram as forças russas como invasores em hordas. Causou-nos um choque ainda maior, pois sentíamos medo constante disso, com a imaginação vívida de que as enormes forças do Exército Vermelho na Europa estavam agora se virando contra nós. Para o primeiro-ministro Suzuki, o Japão deveria se render imediatamente, ou a União Soviética conquistariam não só a Manchúria, a Coreia e a ilha Sakhalin, mas também o Hokkaido. Isso destruiria a base do Japão. Devemos pôr fim à guerra enquanto é possível negociar com os Estados Unidos. Em janeiro de 1946, um estudo subsecreto realizado pelo Grupo de Inteligência da Divisão de Operações do Departamento de Guerra concluiu: houve pouca menção no gabinete japonês ao uso da bomba atômica pelos Estados Unidos. O lançamento da bomba foi um pretexto usado como motivo para término da guerra. Mas é quase uma certeza que os japoneses teriam capitulado com a entrada da Rússia na guerra. Não só os soviéticos destruiriam o Império Japonês, como também não teriam escrúpulos em destruir o próprio imperador. Afinal, eles haviam assassinado seu próprio imperador em 1918. Em 14 de agosto, 5 dias após os Estados Unidos lançarem a segunda bomba sobre Nagasaki, e com uma luta desesperada ainda em curso contra os soviéticos, o imperador Hirohito excedeu seu poder pessoal. Por séculos, os imperadores japoneses viveram sem contato com seu povo, venerados como seres divinos. Contudo, naquele momento, Hirohito, falando aos japoneses diretamente pelo rádio, ordenou a rendição. Esta foi a primeira vez que a maioria escutou a voz de Deus.